Como que eu começo esse planejamento? Porque já não existe a cultura e alguns que já fazem sempre tem a questão de como melhorar. Então, como que eu deveria começar a fazer um planejamento estratégico? Vamos lá, hoje é fevereiro de 26, ainda dá tempo para quem não fez, ou quem fez, começar a reajustar. O que que eu deveria ter ali, talvez, de ponto de atenção para fazer o planejamento e depois essas questões tributárias que a gente discutiu? Valdir, você vai ensinar nós a fazer o planejamento aqui em 2 segundos, hein? É Então possível? vamos lá, só vou falar assim, ó, simular, calcular, reclassificar, revisar metas, política comercial. São os quatro pontos principais que vamos dizer assim, um CFO, um gerente financeiro, uma pessoa responsável, ou dona de empresa, tem que começar a pensar ou reorganizar seu planejamento estratégico ou começar agora, porque na realidade também não tem muito tempo, não. No máximo até março você tem que estar com isso rodando pronto e já fazendo o retroativo para os 2 meses anteriores, entendeu? Então, simular. O que é simular? É você calcular a carga líquida por produto. Primeiro, evidentemente, óbvio, né? Você tem que ver, você está na indústria, serviço ou comércio? Porque cada um vai ter vamos dizer assim, vai ser afetado de uma maneira diferente, né? A indústria, se ela tiver um excelente controle de entrada e saída de créditos, ela vai ganhar margem. Serviços, se não houver reprecificação, vai dançar que nem as festas de São João do Nordeste lá, entendeu? E o comércio, qual que é, vamos dizer assim, qual que é o ponto nevrálgico do comércio? É o giro versus a margem líquida. Então, os caras vão ter que se preocupar a calcular o giro de estoque, como que se calcula isso, como que afeta esse tipo de coisa no comércio. E além de tudo isso, evidentemente, em que regime tributário você está, né? E tem que haver o questionamento se aquele que eu estou é o melhor para mim, tá? E aí entram os vários profissionais da área aí para ajudar nesse processo. Então, primeiro, calcular a carga líquida do produto, que a gente chama de SKU. SKU o que é? É o código individual de cada produto, que dá lá, dentro de um processo de margem de contribuição, se aquilo me agrega ou não, né, em função daquele produto que eu tenho vindo do estoque. Calcular, determinar a margem pós-IVA real, ou seja, eu tenho que e lá no final para saber se aquilo é realmente importante, ou melhor, se aquilo vale a pena eu continuar investindo em maquinários, em estruturas para que eu possa revender esse produto aí. Reclassificar. Aí a gente divide praticamente em quatro partes, que é expandir, manter, reprecificar e descontinuar. O que a gente puder expandir, a gente expande, o que a gente puder manter, a gente mantém, ou que realmente passar nesses testes das calculadoras de IVA dual aí, né? Reprecificar, se for possível, porque aí entra uma variável externa, que é a variável de mercado, a variável que está fora do portão da empresa, né? Que é reprecificar, se você consegue repassar essa reprecificação para os seus clientes, e, obviamente, se não tiver nada disso respondido como positivo, é descontinuar, tá? Revisar as metas, ajustar o orçamento. E aí entra uma questão seguinte: que tipo de orçamento eu vou usar? Eu tenho, sei lá, 3, 4, 5, 8 tipos, acho que, se eu não me engano, de orçamentos diferentes. Então, você tem na base histórica, você tem na base dos últimos trimestres, você tem, vamos assim, voltado para a sua estrutura de negócio, ou você tem o que talvez seja aqui um ponto bastante interessante, que é o orçamento base zero. Ou seja, eu tenho que reconstruir minha história daqui para frente. E muitas vezes eu vou usar o passado só para efeito de algumas referências nesse caso, né? Então, ter um orçamento adequado para isso, tá? E a política comercial, por exemplo, na indústria, tem que se dar ênfase quando você vende que você vai causar crédito para o cliente lá. Então, você vende a 1.000 e a 200 de crédito, o custo dele vai ser 800. E muitas vezes isso daí é fundamental para você fechar um negócio, né? No caso desse tipo
de conversa. Então tem que definir novas regras. O comercial vai ser o espelho da estrutura organizacional da empresa em busca do lucro líquido lá agora pós, que a gente fala pós-IVA, né? Pós-créditos e tudo mais. Ou seja, não é mais o faturamento, é a margem pós-crédito. E vocês estavam falando antes aí da questão do caixa, que é uma peça fundamental que tem que ser estruturada a partir daí, né? Porque o lucro econômico, ele mostra um caminho, mas o lucro do caixa sustenta o negócio, tá? E aí o que acontece? O caixa não tem mais aquele negócio de você utilizar imposto para, ou eu pago folha ou eu pago imposto. Acabou esse negócio, entendeu? Aliás, a tendência é acabar, né? Não acabou ainda. Mas vamos treinar já para isso, né? Ou seja, não adianta mais se preocupar que o governo vai tirar o dele, ou melhor, os impostos vão ser retirados antes da gente botar a mão neles. Quer dizer, então eu ficaria com esses, basicamente, obviamente, seria papo assim para muito show que a gente destrinchar cada um desses passos, mas eu ficaria com principalmente esses 5 passos iniciais para a gente começar a pensar, né? E, obviamente, vocês sabem que as empresas vão precisar de ajuda, e aí a gente está a postos aí para ajudar em todos os sentidos a se chegar num denominador excelente aí de empresa é feita para tirar dinheiro, não é feita para a gente ficar colocando dinheiro o mês todo, né, todo mês. O Valdir deu um step by step aí do que de ser feito, né? Agora, eu vou só falar assim, a empresa foi feita para tirar dinheiro, mas tirar dinheiro com sabedoria e consciência, né? Sim, perfeito. Não deixar aquela hemorragia sangrando ali, acabando com o paciente. Exato. Senão, quando o CNPJ chega para a gente já pede extrema-unção, não tem muito mais o que fazer.